esse retorno das aulas presenciais. Deixa eu me apresentar aqui a você. Meu nome é Jacó, sou professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza desde 2007. Fui aluno da graduação também, entrei na Unifor em 1994, terminei o meu curso em 1998. Em 99, já teve um concurso público para carreira de delegado de Polícia Civil. Eu consegui êxito nesse concurso. Então, no ano 2000, eu já era delegado de polícia. Eu estava entre 21 a 22 anos, aí era delegado de polícia. Carreira essa que eu abracei com muito, muito gosto, muito empenho. E até hoje estou como delegado de polícia civil. Já fui do plantão do 2º Distrito da Aldeota, delegacia do Montese, delegacia de Itaitinga, delegacia do Eusébio, delegacia do 26º Distrito, que é no Edson Queiroz. Então, já tive em várias delegacias. Fui para a Força Nacional de Segurança também, que são os estados que cedem seus servidores da segurança pública para alguma situação de emergência. E eu fui designado pela Polícia Civil do Estado de Ceará a fazer parte da Força Nacional de Segurança Pública. Em 2012, fui para a Força Nacional, fui para Brasília, passei um tempo lá e depois fui designado para Alagoas, onde havia um grande índice de homicídios lá, e eles não sabiam como resolver, a estrutura péssima, mas aí foi criada lá uma divisão de homicídios. Eu estava lá presente na inauguração, e aí os índices de homicídios que eram alarmantes lá, eles acabaram baixando. Sendo que antes de ir para a Força Nacional, pois não, Hugo? Também, professor, quero seguir carreira policial. Muito bom. Qual? Polícia Civil, Polícia Federal, PRF? Com o diploma de bacharel em Direito, a gente pode ir bem muito longe, né? Pode ser um delegado civil, mas sempre na área do direito. Claro. Excelente. Pois cola em mim que é sucesso, Hugo. Vou lhe dar todas as dicas no direito penal e seguintes, né? Porque o professor, ele além de facilitador, ele tem que ser o facilitador para o aluno, né? Essa a principal função do professor. É facilitar, é trazer o diálogo, trazer a interlocução, a interação, e esse espaço aqui serve para isso, e você vê dicas, segue as dicas aí que você vai ter com certeza o sucesso. Só ter fé em Deus e foco, determinação, que você terá êxito. E antes de ir para a Força Nacional, eu estava na delegacia do Bom Jardim, que é o 32º Distrito Policial, um bairro calamitoso na segurança pública, altos índices de violência e criminalidade. Lá, à época, foi instalado o território de paz, da paz, naquela área, naquela circunscrição, e aí também foi bastante importante. Depois, quando eu voltei de Alagoas, da Força Nacional, eu fiquei um pouquinho de tempo na delegacia do Edson Queiroz para ingressar na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciária, a famosa CGD, Controladoria Geral de Disciplina, que é um órgão administrativo que... O senhor já tomou a frente da CGD? Eu sou delegado lá na CGD, trabalho lá. Já fosse controlador. Não, o controlador ele não pode, Hugo, fazer parte do sistema de segurança do Ceará. Tem que ser uma pessoa
alheia aos entes, né? Ele acaba não... É um cargo de comissão, professor, é? De Sim. comissão, indicação do governador do estado. E a CGD, que é esse órgão disciplinar administrativo, que tem por poder investigar os servidores, poder de punir, poder de intentar o processo, tudo na seara administrativa, ela é muito importante, mas nem todo servidor entende isso e ninguém gosta de ser fiscalizado, de ser punido. E a CGD tem essa função, luta contra grupos de extermínio, contra a corrupção policial. E aí o trabalho lá realmente é efetivo, é muito sacrificante, muito perigoso, porque todo cliente nosso anda armado. Se você está numa delegacia de polícia, nem todo mundo que você está lá investigando anda armado, mas se você está investigando algum policial, certamente ele está ali armado. E a gente faz esse trabalho em relação às forças de segurança, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense, que é a PFOS, os policiais penais, né, que antes eram chamados de agentes penitenciários, os policiais penais, e a Polícia Civil. Então, todos esses integrantes das forças de segurança e da Secretaria de Justiça, eles são abrangidos pelo poder disciplinar da Controladoria Geral de Disciplina. Atualmente, lá, eu sou coordenador da inteligência. Pessoal, o que faz um coordenador de inteligência? A gente monitora as redes sociais, as mídias, para dar informação ao controlador, para a instauração de procedimentos devidos, além de haver a possibilidade de ter o guardião, que é o monitoramento, né, através de determinação judicial, que possa dar quebra de sigilo telefônico e outras demandas da própria secretaria. A Controladoria Geral de Disciplina é uma secretaria autônoma, ela não é subordinada à Secretaria de Segurança ou à Secretaria de Justiça, ela tem autonomia administrativa e financeira. Isso, lado profissional, falei aqui em relação à carreira de delegado de Polícia Civil. Em relação à Universidade de Fortaleza, em 2007, eu ingressei na universidade, fiz 2 especializações em educação, em direito penal, especializações excelentes que a Unifor proporciona, fiz o meu mestrado na Unifor, tenho um doutorado também, e sempre vislumbrando essa parte do direito penal, essa parte do direito criminal, que ela realmente é empolgante. Eu gosto muito dessa área e sempre militei em relação a essa vertente. E por que eu dou aula? Porque você precisa se atualizar e quem ensina é quem mais aprende. O fato de você passar para alguém um conhecimento, esse conhecimento que você está passando, você acaba aprendendo mais. Então, toda vez que você puder ter a oportunidade de repassar conhecimento, tenha certeza que quem está adquirindo mais conhecimento ainda é você. Então, é muito bom dar aula, é uma satisfação enorme, e faz parte do meu ser hoje em dia. E eu estou com uma grande satisfação em estar aqui com você, de nós podermos interagir durante esse semestre. Estou aqui querendo que você sempre possa tirar suas dúvidas, vamos fazer aqui um diálogo, interação, uma aula participativa, traga casos do dia a dia, nós vamos estudar aqui muito caso concreto,
a partir de jurisprudências dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça dos Estados. Vamos ver a doutrina moderna, doutrina de direito penal moderna, o que os doutrinadores vêm apresentando, também provas de concurso, quais as questões mais cobradas nos certames de concurso público, da prova da OAB. Então, você vai ter aqui um professor que vai facilitar sua vida para essa disciplina. Vou aqui pedir a permissão de vocês para abrir aqui uma pequena apresentação, uma apresentação em slides que eu preparei para vocês. Qualquer falha técnica, você vai me dizendo aí. Eu consigo observar tanto o slide quanto o chat. Mas fique à vontade também para interromper. Pode interromper, fazer sua pergunta. Não leve dúvida. As aulas vão ficar disponibilizadas. Essa aula já está sendo gravada, vai estar disponibilizada no AVA, nesse ambiente educacional da Unifor. Então, eu vou postar lá. Depois me mandem seus telefones, vou mandar o meu, para que você não fique com dúvida, me mande a dúvida, mande torpedo. Que você não pode permanecer com alguma dúvida. E só tem dúvida quem estuda. Se não estudou, não tem dúvida, mas quem está estudando sempre vai ter dúvida. Quanto mais você estudar... Verdade, o som. Caiu o som? Não, é verdade. Tá certo. Quanto mais você estuda, mais você tem dúvida. Contraditório, né? Mas é isso mesmo. Quanto mais estuda, mais tem dúvida. Então, vamos aqui. Já fiz minha apresentação na parte profissional, na parte acadêmica. O nosso estudo durante esse semestre será da parte geral do Código Penal. O que é a parte geral do Código Penal? Tem o Código Penal, que são as leis penais. Então, o Código Penal, ele tem uma divisão. Tem a parte geral, que são conceitos gerais que vão servir para os crimes propriamente ditos, para a sua interpretação, que vai do artigo 1º ao 120 do Código Penal. Então, nós vamos trabalhar esses 120 artigos do Código Penal e não tenha dúvida que nós vamos conseguir fechar esse conteúdo. 120 artigos do Código Penal serão estudados, parte geral do Código Penal. Mas o Código Penal não é só a parte geral. O Código Penal ele também tem uma parte que é chamada, dita de especial. São os crimes. Normalmente são os crimes em espécie. Tá lá o homicídio, tá lá o furto, tá lá o roubo, a ameaça, o estupro. Então, tem lá os dispositivos penais, a partir do artigo 121 do Código, até o artigo 364. Professor, tem 364 artigos? Não. Porque o legislador já revogou vários, já trouxe dispositivos penais de uma forma técnica em criar o dispositivo em A, B, C. E aí você não tem um número exato de dispositivos penais dentro do Código. Teria que fazer uma conta, contar um por um para saber quantos dispositivos penais tem um Código Penal. Mas não se esgotaria também nisso. Por quê? Porque além do Código Penal, desse artigo 1º a 360 e tantos, você tem as leis que são ditas extravagantes ou leis especiais. Para uma lei extravagante, uma lei especial ser considerada de conteúdo penal, basta que na lei haja algum dispositivo incriminador que tenha a descrição da conduta e, em seguida, a culminação de pena, o quanto de pena.
Por isso é que a lei antidrogas, a lei de drogas, a lei do desarmamento, o Código Eleitoral, a lei de licitações, a lei do idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, todas essas são consideradas como leis penais e especiais, porque foram leis criadas para um determinado assunto, mas o legislador acabou em algum capítulo trazendo descrição de crime e culminação de pena. Tem a lei de trânsito. O que é que tem na lei de trânsito? Primeira coisa é falar o que é trânsito. Vai dizer o que é trânsito, o que é considerado como veículo automotor, uma charrete, uma moto, uma caminhonete, um ônibus. O que é um veículo automotor? Quais as vias? Quais as penalidades administrativas? E, de repente, para as condutas mais perniciosas, mais graves, o legislador estipula crime. Você não vê, não existe na lei de trânsito estacionar em local proibido é um crime. Ultrapassar veículo automotor na contramão de direção ou contra a sinalização, ultrapassar sinal vermelho, nada disso é crime. Por quê? Porque nem tudo o legislador estabeleceu como crime. Somente aquelas condutas mais graves, mais perniciosas, como o racha no trânsito, a lesão corporal no trânsito, o homicídio culposo no trânsito, a direção em estado de embriaguez, todos esses são crimes. Embora as outras condutas sejam punidas administrativamente, com pena pecuniária, com sanção de você não renovar sua habilitação, mas não vai gerar processo criminal. Então, nós vamos aqui fazer essa distinção entre o crime, o direito penal e o direito administrativo, as suas consequências. Não gera antecedente criminal você estacionar em local proibido, mas vai gerar um antecedente criminal, um mau antecedente criminal, você lesionar culposamente alguém por meio de seu veículo automotor, que é a lei de trânsito. Nossa missão aqui é transmitir os fundamentos primordiais do direito penal com profundidade, objetividade e didática. Principais conceitos com fundamento na doutrina moderna, na jurisprudência, bem como na legislação em vigor, vigente. A parte geral será estudada, abrangendo as teorias da pena, teoria do crime e teoria da pena. São as 3 teorias estabelecidas na parte geral do Código Penal. A pena, o crime, a lei penal, a lei, o crime e a pena. Que a pena é a consequência. Então, eu estou aqui fazendo esse pacto com você, demonstrando o que vai ser nossa missão, qual vai ser o nosso caminho e lhe dando as boas-vindas. Esteja absolutamente à vontade. Cada dia de aula eu estarei mandando torpedo para você com dicas, com informações relevantes, para que você esteja sintonizado, animado, com essa chance de ter mais conhecimento. E aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer não for maior. Alguma dúvida até aqui? Estou à disposição. Alguém está querendo fazer alguma pergunta? Pois não, Hugo? No curso de Direito, existe alguma cadeira sobre a Lei de Execução Penal? Lei de Execução Penal é Direito Penal 4. Certo. É a disciplina que tem as leis especiais. Não é estudado na disciplina em Direito Penal 4 única e exclusivamente
a lei de execuções penais, mas todas as leis que são ditas extravagantes, que são as leis especiais. Então, você vai estudar a lei de execução penal, o abuso de autoridade, a lei de drogas, a lei de tortura. Então, são várias leis especiais. Extravagantes, né? Extravagantes. São cobrados bastante concurso público. Isso. E, apesar de que nós vamos acabar vendo muita coisa da lei de execução penal, porque ela também ela é abrangida pela parte geral do Código Penal. Essa lei tão bonita e maravilhosa. A lei de execução penal, Hugo, é linda, é muito bonita. Só precisa ser aplicada. Falta muito. Então, parece uma história da carochinha. Porque ela é uma lei que ela é perfeita, mas não tem efetividade, não tem eficácia, porque os governos eles acabam não priorizando o sistema prisional. Talvez porque não dê muito voto a eles. A população prefere escolas, creches, hospitais, do que novos presídios. Mas nós vamos comentar sobre isso. E eu queria muito que você adquirisse uma boa doutrina. E adquirir uma boa doutrina consiste em você ter livro novo. Você é um estudante de direito. Você não pode estar com doutrina antiga. Você leu. Estudou. E aí você vai fazer uma argumentação com alguém. E a pessoa está te retrucando. Pô, mas você estudou, você está sabendo. Só que você estudou por uma doutrina ultrapassada. A lei já mudou. E a lei no nosso país, o legislador tem ânsia em modificar a lei, em trazer novos crimes, novas condutas. O mundo, a sociedade é muito dinâmica, então está sempre em mudança. Peço encarecidamente, não fique com doutrina antiga. Não vale a pena. Não é gasto. É investimento na sua carreira. Você tem que investir em você. Invista em livro novo, doutrina nova. Professor, de 2020, bacana. 2021, excelente. Professor, de 2019, já não serve. Para o direito penal, não serve. Porque a legislação foi modificada. Em dezembro de 2019, nós tivemos o pacote anticrime, que modificou, alterou sensivelmente o Código Penal. Então, pelo amor de Deus, não fique com doutrina antiga. No direito penal, nós temos vários doutrinadores renomados. Então, tem muita gente boa escrevendo sobre essa matéria de direito penal. Você vai encontrar vários livros. Então, se tem um parente que fez a disciplina ano passado, se você tem uma facilidade em adquirir um determinado doutrinador, ótimo, que não pode ficar sem doutrina, sem conteúdo para estar estudando. Eu indico, faço aqui a indicação de 3 autores que estão aí na crista da onda. São os mais vendidos por suas editoras. E são mais vendidos porque aquele famoso concurseiro que está lá pensando em concurso está adquirindo. Mas por que o concurseiro está adquirindo essa obra? Porque é uma obra atualizada, é uma obra que está sedimentada dentro das decisões dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, esses autores, eles estão ligados 24 horas em saber o que é o atual, o que é a doutrina. E os concursos públicos tiram desses autores conteúdo para elaboração de questões. Quem são esses autores? É o André Stephan,
o Rogério Sanches e o Kleber Masson, sem querer desmerecer qualquer outro autor. Nós temos o Mirabete, o Damásio, o Bittencourt, o Evangelista de Jesus. Nós temos tantos doutrinadores, mas estes, sugestão minha, são para que você comece os primeiros passos, que você que está engateando no direito penal, que você vai já entrar por cima. Com qualquer um desses doutrinadores, você já está no topo da pirâmide. Você não vai perder para ninguém. E creia, livro novo. Sempre é o volume 1 de direito penal. A parte geral do Código Penal, os doutrinadores, eles têm volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, às vezes volume 5. A parte geral do Código Penal é o volume 1 de qualquer autor. A Leide está dizendo aqui, adquiriu do Kleber Masson, parabéns, excelente aquisição, Kleber Masson, é show, você vai estar aí detonando em qualquer prova que for fazer pela doutrina do Kleber Masson. Procurei o do Rogério Sanches, o Arthur está dizendo aqui, não achei na Saraiva nem na Cultura. Arthur, tenta então ver pela editora, no site da editora, para conseguir o livro do Rogério Sanches. Pode ter na Amazon também. No Amazon também. Agora, professor, sempre observar o prazo de entrega, mas tenta direto no site da editora, se não tem o físico. E se vai adquirir a doutrina nova, se você está comprando um livro novo, pega a edição 2021. Se não tiver ainda, nesse próximo mês, já vai ter a edição 2021. E aí você já está mais antenado ainda. Professor, desses 3 aí, tá algum que se destaca como predileto? Olha, o Rogério Sanches, eu tenho uma admiração em especial por ele. É um professor de cursinho, é um promotor de justiça lá de São Paulo e dos últimos, de algumas provas de concurso, eles estão pegando muita coisa dele para elaboração de concurso. E ele é um jovem promotor de justiça, vários os cursinhos preparatórios, ele dá aula, ele é de ponta, um cara muito preparado. Se eu fosse comprar dos 3 hoje, como estudante de direito, começando os meus primeiros passos, meus primeiros degraus, eu compraria o do Rogério Sanches. Mas é uma questão pessoal. Os 3 são excelentes, são ótimos, adquira qualquer um, e a leitura é tranquila, é uma fácil leitura, é um fácil linguajar, não tem nada rebuscado que você não vai compreender o que ele está dizendo. Entretanto, é um livro técnico, não é um romance. Não dá para você pegar um livro desse e 2 dias, 3 dias, você já leu todo. Não tem como. Livro técnico. Vai ler, não vai entender, vai ler de novo, vai ler de novo, vai ler de novo, entra por osmose. Até o linguajar, você... Alguma palavra que eu for dizer aqui, uma hora ou outra, vai parecer estranha. Por quê? Porque você está ouvindo pela primeira vez muita linguagem técnica, linguagem jurídica, o juridiquês. Tem uma expressão jurídica muito interessante, que é o arrependimento posterior. Arrependimento posterior, mas se eu arrependi, eu só me arrependo se for posterior. Então, é uma figura linguística de pleonasmo, é um pleonasmo. Mas, se você for falar com qualquer pessoa,
isso soa muito mal. Vamos dizer que você está errando no português. Mas se você está no fórum, Clóvis Bevilacqua, você está com uma conversa entre advogados, é perfeitamente normal. Arrependimento posterior. Lá do artigo 16 do Código Penal. O Arthur está me fazendo uma pergunta. Professor, como funciona o estudo? Estamos em Penal 1 e o livro é o volume único. Nosso estudo vai ser dividido em artigos. Arthur, esse volume único que ele fala aí do Rogério Sanches, mas é o volume, mesmo que esteja lá volume único, é o volume 1. É a parte geral que vai do artigo 1º ao artigo 120. E aí, como é que eu vou fazer aqui em relação a você ter adquirido do Rogério Sanches, seu colega ter adquirido do Kleber Masson, o outro ter adquirido do André Stefan? O direito é um só, o direito penal não muda. Eu vou trazer aqui conceitos, vou trazer o que a doutrina moderna tem de mais importante. Mas nem tudo que eu trouxer aqui vai ter no livro deles. Por quê? Porque eu também pesquiso. Eu vou atrás de jurisprudências. Eu vou e busco jurisprudência hoje. Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal hoje. E aí eu vou passar para você. Vai ter em algum dos livros deles? Não. Então eu estou à frente deles. Por quê? Porque eles não podem reeditar o livro para botar essa doutrina, essa jurisprudência. Então, o trabalho, o fruto de pesquisa do estudante de direito, ele é sedimentado na doutrina e no estudo das jurisprudências. Aluno de direito que não estiver observando jurisprudência quando do estudo, ele está indo para trás. Alguém está passando por cima dele. Você está nadando aqui na maré. E tem gente que está nadando de braçada. Por quê? Porque está pesquisando jurisprudência. Professor, onde é que eu encontro jurisprudência? Tem um site que é o Jus Brasil. É o melhor site de direito para você encontrar jurisprudências. Decisões, aí tem lá a doutrina. Então, eles têm lá uma assinatura grátis de 1 mês. Vá lá, entre no Jus Brasil, faça sua inscrição e navegue lá durante 1 mês grátis, e aí você vai vendo tudo que é necessário. E toda vez que você for estudar um determinado assunto, pesquise a jurisprudência. Bote lá o tema e busque. E aí você vai encontrar. E o que é a jurisprudência, professor? O que é jurisprudência? Jurisprudência é o entendimento do Tribunal Superior. Que aí, quando ele tem uma decisão dele, e vai reiterando aquela decisão, cria-se uma jurisprudência. Então, os tribunais superiores estão decidindo desta forma sobre determinado assunto. E aí você vai aprender ainda mais, porque você tem um fato que aconteceu, fato concreto, e está sendo posto direito em relação àquele caso. E aí teu estudo vai a jato, vai lá para cima. Boa doutrina nova, qualquer um dos 3, e estudar por jurisprudência. Só isso não, aí você também vai ter que fazer questão. Professor, é muita coisa. Não, não, você consegue. Site de questões de concurso. Tem vários sites só de questões de concurso. Eu uso o que concurso? Hã? Eu uso o que concursos? Que concurso? É o melhor site que tem. Eu também uso ele. O que concursos é o melhor site de questões de concurso. Também você pode entrar lá. Tem 10 questões que você pode resolver por dia lá sem ônus, sem pagar nada. Eles limitam lá 10 questões a resolução. Você pode abrir e observar todas. Só as respostas eles limitam a lhe dizer em 10. Então, doutrina, estudar por jurisprudências e tacar o pau em resolver questões. Resolução de questão é fundamental para o aprendizado.
E aliado a tudo isso, foco, determinação, empenho e fé em Deus, que Deus ajuda. Eu queria agora convidar você a uma pequena reflexão. Me permita. Quais são os elementos, as causas que nos traz nos dias de hoje tanta violência, tanta insegurança, tanta criminalidade? Você já parou para pensar? E aí, quando nós fecharmos tudo isso, eu vou te dizer onde é que aparece o direito penal. Se o direito penal também pode ser considerado uma causa de violência e criminalidade, do aumento. Aí você tem a omissão do Estado, a educação precária, corrupção, exclusão social, desigualdade social, desestruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceito. Você tem inúmeras situações que você vai pensar aí que são condizentes a ter uma violência e uma criminalidade muito alta no Brasil. E no Brasil em Fortaleza, em Manaus, em Porto Alegre, qualquer lugar desse país. Aqui no interior do estado, onde você pensar, vai ter alguém no interior já vendendo droga. Vendendo droga. Um amigo meu me disse uma vez, que eu fiquei pensando, ele disse, olha, se tiver só uma pessoa no interior, só uma, se ele estiver sozinho na cidade, ali é o traficante. Mas se você parar, hoje em dia, qualquer pessoa, ela está insegura. Quando chegam dois indivíduos numa moto e se aproximam do meu carro, ficam encostados ali no meu carro, no sinal de trânsito, eu já estou de olho, eu estou temeroso. Eu acredito que você também. Mas essa questão da sensação de segurança, ela é muito relativa. A tua sensação de segurança, ela pode ser muito diferente da do teu vizinho, porque o teu vizinho passou por certas coisas que você não passou. E aí ele está lá muito mais inseguro. Mas ser vítima de algum crime é comum. Possivelmente, eu acredito que você já tenha sido vítima de algum crime na sua vida. Um, ou dois, ou três, furtos. Eu hoje mesmo me deparei com um que levaram o estepe do meu carro. Pense na raiva, pense na sensação de impotência. Porque você pega, tem o seu patrimônio e vem um sujeito e leva. Apareceu o dono, aí o dono levou o estepe do meu carro embora. Aí você fica com aquela raiva, com aquela coisa ruim dentro de você, e aquilo ali lhe adoece. Se você não tiver mecanismo, estrutura, equilíbrio suficiente para superar. Porque a pessoa vai adoecendo com uma situação como essa. Então, causas da violência e da criminalidade. A desigualdade social é uma e traz... Ah, professor, mas o sujeito, ele... todo mundo nasce igual e ele decide. Se ele enveredou pelo tráfico, pela bandidagem, é porque ele quis. Tá, mas tudo bem, eu posso até compreender, mas o discurso da criminalidade, ele é muito sedutor. Quando o traficante vai angariar o jovem, ele chega para ele e mostra um tênis de luxo, mulheres que ele pode ter, carro novo, muito dinheiro e vida louca. Nem ele vai ficar nessa vida boa aí, nem que isso custe a vida dele de ele ser morto bem jovem. Mas é uma vida louca. O cara seduz. Mulheres, dinheiro, drogas. E pelo outro lado, tu tá prometendo ao indivíduo que ele vai ter uma vida digna, uma vida em que ele vai acordar muito cedo para pegar duas conduções, vai trabalhar o dia todo, vai suar muito, vai cansar, vai chegar exausto em casa, e mesmo assim vai valer a pena. Então, entre esses dois discursos, é muito difícil. E aí o Estado vem perdendo o espaço público,
Porque o traficante, o chefe de uma organização criminosa, vai angariando, vai trazendo esse jovem com um discurso sedutor. E o Estado vai se omitindo, não vai chegando àquela determinada comunidade. E comunidade, quando a gente fala comunidade, é até uma coisa boa, porque normalmente é uma favela. A comunidade tem um líder, tem uma escola, tem um orfanato, e a favela não tem nada disso. E a periferia abandonada. Ao Deus dará. Ah, vamos botar uma areninha. Bota areninha se o traficante lá permitir que você coloque, que você construa. Senão, nem vai. Porque ameaça as famílias, ameaçam as pessoas, bairros dominados por facções criminosas. Você tem que vestir a camisa da facção. E isso é o quê? Causas de violência e de criminalidade. As comunidades dominadas por tráfico de drogas, por organizações criminosas. Baixe o vidro. O Uber que não está chegando na cidade de Caucaia, que não pode andar em Caucaia. Onde é que já se viu isso? E a polícia? Como é que a polícia está? Como é que a polícia é vista? A população muitas vezes vê a polícia como violenta, como truculenta, que excede na força. Porque o que rende jornal, o que rende manchete é a desgraça. É o que o policial fez de ruim. Não é a grande ação policial que prendeu, que desbaratou uma quadrilha, que fez algo benéfico. Não, que a maior manchete vai ser quando o policial, que era para ser o herói, quando ele é o vilão, quando ele erra, quando ele comete falta disciplinar. Então, essa polícia violenta, uma polícia truculenta, não é o que a população quer. Professor, mas teve o Ronda do Quarteirão, que era a polícia comunitária. Ainda existe? Existe não. Aí não deu certo não? Não. Professor, por que não deu certo o Ronda do Quarteirão? Bom, deu certo no Meireles. Mas nem só de Meireles Fortaleza vive. Lá no Bom Jardim não deu certo. O Ronda do Quarteirão chegava para atender o chamado de alguém lá, aí a pessoa olhava para os policiais do Ronda, agora chama a polícia. Será que entregar panfleto resolve? Polícia comunitária? Então, a gente não tem que estar trazendo uma determinada fórmula que foi realizada lá na Europa, lá na Venezuela. Não, a gente tem que fazer o tupiniquim, o que é daqui. Fazer uma polícia que atenda a nossa comunidade. Os fortalezenses, os cearenses. Polícia, muitas vezes, mal treinada, e eu estou aqui generalizando. Brasil. Polícias mal treinadas, mal remuneradas e mal equipadas. Tendem a o quê? A abusar da força. Ao excesso. Se você está mal equipado, se você está mal treinado, o policial tem 20 anos de polícia, deu um tiro na academia. Fazer o quê? Como é que essa pessoa vai atender uma ocorrência? Bem, será que é isso que nós queremos? Uma polícia truculenta com o cidadão? Que é truculenta com todos? Não, ninguém quer isso. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma polícia cidadã, uma polícia efetiva, que prenda quem tiver de ser preso, que investigue de fato os crimes que foram perpetrados. E a violência não é um caso único do Brasil, de país de terceiro mundo. É de país de terceiro mundo, de segundo mundo, de primeiro mundo. As pessoas, onde dizia Durkheim, que onde tiver um ser humano, onde tiver sociedade, vai ter violência. Posso até não concordar com ele, mas, de fato, o que nós temos visto
são situações como essa. O Thiago está dizendo que é a polícia que mais mata e que mais morre do mundo. Tiago, engraçado é que as pessoas ficam dizendo que a polícia devia matar mais. Tem muito bandido, a polícia tem que matar. E aí você está dando uma informação que eu acredito que seja verdadeira, que a polícia mata muito. A polícia mata muito, lesiona demais. E mesmo assim, não acaba a criminalidade. Então, será que matar o bandido faz com que a violência e a criminalidade diminua? Nesses países que têm pena de morte, será que diminuiu a violência? Não. Então, não é a solução. Mas você vai dar o argumento de que, mas pelo menos o sujeito não vai cometer o mesmo crime. Não vai, tá morto. O Arthur está dizendo, não justificando as faltas de alguns profissionais do ramo policial, mas creio que eles também têm medo. São seres humanos, lógico. Medo de perder a farda, de perder o emprego, antes de tomar atitudes. Também. O Arthur está dizendo que você zona de conflito com um equipamento desfavorável ao oponente. Exatamente, também, concordo. Nós temos inúmeras situações, então, trazendo a polícia como causa da violência e da criminalidade. Aqui nós estamos levantando fatores da violência e criminalidade. Parece que você está concordando comigo, porque a polícia está sendo apontada também como uma das causas, que é a necessidade de reformulação, de rever conceitos, de mudar a cultura policial, para que haja uma polícia cidadã. Uma polícia que não interage com a comunidade, que não conhece sua comunidade, que não sabe quem é o Zé da esquina, a Dona Maria da bodega. Tem que saber, tem que conhecer, tem que andar nas ruas, tem que andar e conhecer a comunidade para ter informação. Se a polícia não tem informação, não vai para frente, não desvenda crime nenhum. Então eu tenho que conhecer a comunidade, tenho que conhecer as pessoas para conseguir informações e não estar contra a comunidade. A comunidade é um oponente. Não, a comunidade faz parte dessa estrutura. Não pode haver o quê? Sucateamento. Sucateamento das estruturas. Você tem que estar num ambiente bom para receber as pessoas, para desenvolver seu trabalho. E se isso não existe? E polícias que não se comunicam? Hoje em dia tem a guarda municipal, tem os policiais penais, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, peritos da Perfosse. Se você não tiver uma rede unificada de informações, se um não estiver ajudando o outro, é uma torre de Babel. Não vai para frente. Você não tem informação dos outros estados de que um indivíduo lá no Rio Grande do Sul está com mandado de prisão e está aqui na praia, em Fortaleza. Mas no sistema não dá nada, porque eu só consulto o local, só sei aqui do estado do Ceará. Então, polícias que não interagem, que não se comunicam, mais uma causa de violência e criminalidade. E o sistema prisional, como está? É chover no molhado, enxugar gelo, você prende, não existe prisão perpétua, o sujeito é solto e ele volta a praticar fatos da mesma natureza, a delinquir novamente. Então, é um ciclo vicioso. Você está aprendendo, o sujeito está sendo solto. E lá, junto à marginalidade e o sistema prisional que não ressocializa, que não dá um braço, o Estado não dá um braço para que esse sujeito ele melhore, ele se transforme. E muitas vezes vai voltar até pior do que quando entrou. Se é que ele lá dentro não está e continue a praticar crimes. Já recebeu algum torpedo aí
de alguém te pedindo dinheiro para transferir para a conta. São eles, ó, lá do presídio, mandando informação. Papai, mudei de celular. Transfere aqui um dinheiro que eu não estou conseguindo pagar essa conta, não. Enganando todo mundo, fazendo todo mundo de otário. Os estelionatários. Tem gente que entra no presídio e enriquece, fica rico lá, de tanto aplicar golpe. O Arthur está fazendo um comentário. Professor, mas quando o sujeito é condenado a 70 anos, o sujeito com 35 anos já, na teoria, seria libertado com 105 anos? Poderíamos considerar a prisão perpétua? Arthur, antes de 2019, antes de dezembro de 2019, aqueles que foram condenados, o máximo de cumprimento da pena entre iniciar o cumprimento e terminar era de 30 anos. Com o pacote anticrime, esse limite foi para 40 anos. Hoje em dia, o máximo de cumprimento da pena é de 40 anos, lá do artigo 75 do Código Penal. Acima disso, de 40 anos, entende-se que ele seria uma verdadeira prisão perpétua, porque ele vai entrar e não vai sair. Mas vou dizer uma coisa para você. O sujeito que passa 30 anos, 20 anos, 40 anos nesse sistema que nós temos, ele não sai com a saúde perfeita. Não sai, não tem como. Porque isso daí é uma lei de sobrevivência. Ele tem que sobreviver aí. Sobrevivência mental, física e mental, para ter capacidade psíquica de sair de um sistema como esse com sanidade. Difícil sair. O Arthur está dizendo que o Fernandinho Beiramar foi condenado a 120 anos em um dos processos, Arthur, porque o Fernandinho Beiramar está com mais de 600 anos para cumprir pena. Aí permanece, como ele foi condenado antes, anterioridade da lei, 30 anos é o máximo que ele permanece. Só que isso não é absoluto. É possível uma nova unificação dessa pena. Tipo, o Fernandinho Beiramar. Está lá no artigo 75 que nós vamos ver. Fernandinho Beiramar, no último dia de cumprimento da pena dos 30 anos, que era de privação de liberdade, embora ele tivesse condenado a 600 anos. Aí, no último dia, nos 30 anos, ele olhava assim e dizia, bom, eu só tenho que cumprir 30, agora eu vou matar todos os meus desafetos aqui no presídio. Que tal? Eu tenho um salvo-conduto para praticar qualquer crime que eu queira. Então, o legislador não estabeleceu dessa forma. Há uma nova unificação quando ele comete um crime dentro do cumprimento da pena. No último dia de prisão, ele cometeu um homicídio. Aí ele está preso lá e permanece e vai haver uma unificação dessa pena para ele ter mais esse tempo de prisão. Nós vamos ver lá no artigo 75, para quem tiver curiosidade. Muito se discute, foi tema de campanha eleitoral, a questão da maioridade penal, se era para reduzir ou não. Tecnicamente, para entender, é você pensar, o sujeito que tem mais de 16 anos, ele age, quando ele pratica o ato infracional, o crime, ele age com entendimento. Ele entende o que está fazendo. Isso gera, então, responsabilidade, porque ele tem maturidade, discernimento. Ok. Se você entende que isso ocorre, é porque você é a favor da maioridade penal, de baixar, de reduzir para 16 anos. Quando você diz que, olha, a pessoa com 16, 17 anos ainda não atingiu capacidade de discernimento, ela não compreende ainda o que é errado do que é certo, ela foi levada a isso. Então, você é contra essa redução. Quem é contra, quem é a favor, às vezes por uma questão política, mas, de fato, é que essa maioridade penal ela não será alterada. Vou dizer por quê. Porque isso demanda custo, ônus,
manter presídio no Brasil sai muito caro. Então, quando você reduz a maioridade, você baixa ela para 16 anos, você vai ter que criar presídio. Criar presídio para esse pessoal. E aí, como é que você vai fazer? Vai colocar esse pessoal aonde? Você não tem como. E aí dá um problema danado. Quando você vai... Só... Quando você reduz a maioridade e bota o menino de 16 e 17 anos em presídio, você tem que colocar ele em algum lugar. É presídio. Então, vai permanecer muito mais tempo, e esse muito mais tempo, ó, é dinheiro do contribuinte. Então, o governo federal não vai atrás de mudar isso porque não quer pagar o preço, não quer pagar o ônus. Então, é muito bom, ó, falar, dizer que sou a favor da maioridade, de redução, mas não fazer, de fato, nada para alterar, porque não quer pagar o custo. Então, essa questão de redução da maioridade é muita conversa, muito blá, 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 e não será modificado. Porque nem a situação, nem a oposição, de fato, vão querer que isso mude. Combate à corrupção policial, baixos salários, tem gente que entende que sim, tem gente que entende que não, seria causa. Mas mais uma das causas que eu elenquei aqui, que eu trouxe como possíveis para ser entendido como causa de violência e criminalidade, a falta de resolução de processos, a falta de efetividade do poder judiciário. Quando isso ocorre, é uma falta de justiça. Se você tem um processo que não anda, criminal, vai prescrever. O advogado criminalista, ele não está preocupado se o processo vai ser julgado, não. Se o meu cliente estiver solto, pode deixar aí. Não vai estar atrás de movimentar. O advogado vai atrás quando o sujeito está preso, porque está a família pressionando. Mas se não, então a falta de efetividade da justiça, de julgamento de processos criminais, é a falta total da ineficiência, é a demonstração da ineficiência do próprio Estado. Quantidade de recursos também, a lei processual penal permite uma quantidade enorme de recursos, e isso traz um impacto imenso e acaba trazendo, sim, a prescrição. O que é a prescrição? É uma causa de extinção da punibilidade, prevista no Código Penal, lá pelo artigo 107 do Código Penal, e aí o Estado é que vai ser punido, porque o Estado, ele exerce o seu ius puniendi, seu poder de punir aquele que praticou um crime. Já que o Estado não agiu, não colocou seus órgãos públicos para agir, quem vai ser punido é o Estado. Em o quê? Em não poder exercer esse poder de punição. Porque o tempo passou, o Estado não agiu e tem um limite estabelecido numa tabela do Código Penal, parte lá pelo artigo 109 do Código, que traz os prazos de prescrição. E aí o Estado é que é punido. Então, na lei processual e na lei penal, nós temos legislação insuficiente, legislação... Professor, brecha. Oi, Hugo. quando um ato desse prescreve, cabe responder o magistrado, o juiz, por um processo, um PAD, chega a responder por um PAD quando um ato desse prescreve, por não ter cumprido seu papel. Hugo, eu entendi a pergunta, lhe agradecendo pela sua pergunta, extremamente pertinente. O juiz, ele tem que justificar.
Por que prescreveu? Foi a ineficácia do sistema ou foi por um desejo, um sentimento pessoal? Era um advogado amigo dele que pediu para segurar o processo, ou era um parente dele, era alguém próximo a ele, ou recebeu dinheiro para isso e resolveu segurar o processo. Quando é pela ineficiência da máquina, o juiz é um ser humano, ele está lá numa vara criminal e ele tem 8.000 processos para julgar. É humanamente impossível que ele consiga. Mas quando... Aí não tem consequência administrativa para ele. Por quê? Porque está ali demonstrado que é a própria máquina, a própria estrutura que ele tem que não dá conta. Mas quando ele tem um interesse pessoal, um sentimento em detrimento do processo, por conta de uma das partes, aí ele está ali praticando um crime e deve ser punido. Espero aí ter esclarecido. Assim como a polícia também, viu, Hugo? Um policial que prende alguém, se for demonstrado depois que essa pessoa era inocente, o policial não tem que ser punido por ter praticado essa prisão. Somente será punido se for demonstrado que ele agiu com má fé. Que ele forjou a prisão, que ele sabia que a pessoa era inocente. Aí você está diante de abuso. Mas, pelas provas que foram apresentadas, que me trouxeram aquela convicção como policial de que o sujeito era o autor do crime, aí não tem como haver punição disciplinar ou criminal a esse respeito. Tem que ser demonstrado a má-fé. Ficou bem claro, professor, mas aqui abriu um leque. Eu já estudei a lei de abuso de autoridade. Lá existe leis que, às vezes, a autoridade, até policial mesmo, ela acaba abusando, né, dos direitos do preso, entre outros. Também cabe um procedimento administrativo disciplinar, né, para que seja apurado isso. Sim. Para um crime, vamos supor que um policial tenha matado alguém e ele matou essa pessoa por conta de uma apreciação que estava lá numa ocorrência e ele se excedeu. Não agiu em legítima defesa, ele agiu em excesso. Esse policial vai ter contra si uma responsabilidade administrativa, vai haver a instauração de processo administrativo regular acerca da conduta dele, que pode vir a ensejar como consequência máxima a sua expulsão da corporação, sua demissão. Pode haver o processo criminal na justiça, ele vai para o tribunal do júri, e lá no tribunal do júri, caso ele seja condenado, vai ser imposto uma pena pelo crime de homicídio. E o juiz pode também determinar, como consequência da sentença, a expulsão dele dos quadros da polícia. O processo criminal pode gerar essa consequência administrativa. E pode gerar também, você vê, o administrativo, o judicial, o criminal, e pode também haver a esfera civil, de haver a indenização à família. É um processo civil. A partir do momento que há a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, essa sentença ela acaba sendo um título executivo a ser executado no cível, vai dizer o quanto de indenização. No juízo cível, não mais é necessário ouvir testemunha, saber se o fato aconteceu ou não. A sentença penal condenatória é o título necessário para executar. E aí quem vai pagar? É o Estado. O Estado paga, porque o policial o representava,
e depois o Estado, é possível haver uma ação regressiva contra o servidor policial, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Professor. Pois não. Professor, me diga uma coisa. Nesse caso aí, na prática, né? Quando o crime ele prescreve, a pessoa, no caso, a vítima ou a sociedade, né? Pode interpor junto ao Estado, é isso? Como é essa questão, a responsabilidade aí? Eu posso apontar como responsabilidade, tem que ser do Estado, como uma responsabilidade objetiva, ou, no caso, a responsabilidade direta do juiz? Eu acho que não, né? Seria do Estado? Eu estou pronunciando correto seu nome, Laide? Leidiane. Leidiane. Professor, eu fui sua aluna semestre passado, mas eu tive que trancar por motivos pessoais dessa Covid, e aí eu estou retornando agora de novo. Ah, que bom. Você fez muita falta no semestre passado. Você sempre tinha excelentes observações e estou lembrando de você agora e estranhei o seu trancamento. Mas seja bem-vindo e espero que tenha dado tudo certo nessa situação aí que você teve que se ausentar. Leidiane, a responsabilidade do Estado é objetiva, sim. A partir do momento que o servidor público ele praticou um ato ilícito, um ilícito cível ou um ilícito penal, cabe ao Estado e tem o Estado o dever de indenizar. Posteriormente, ele entra com a ação regressiva. Por exemplo, uma viatura policial que danificou seu carro. O policial foi desatento e acabou batendo no seu carro. Isso é crime? Não. O dano, ele só existe como crime, lá do artigo 163 do Código Penal, quando a pessoa tem dolo, tem vontade. Eu queria danificar seu carro. Então, quando não tem o dolo, essa vontade de danificar, não constitui crime. É apenas... Vai para a esfera civil, né, professor? Civil. Se resolve na esfera civil. Então, você vai ter que ser indenizada nessa reparação aí aos danos do seu carro. Então, o Estado vai ser acionado para haver a reparação civil. Isso é de forma objetiva. Professor, também, ainda que exista o dolo, ele será punido criminalmente pelo dano, né, que foi doloso, teve a intenção, e também civil, né, para a reparação pelo dano causado à pessoa. Que as esferas são isoladas, né, ele responderá na civil e na criminal, né, na penal. Sim, perfeito. A pessoa, o policial, estava com mandado de busca e apreensão dentro da casa de uma pessoa e entrou lá e começou a quebrar tudo, danificar as coisas. Com o quê? Só por maldade, com a intenção de praticar o dano. Então, ele vai ser responsabilizado. O Estado, objetivamente, porque ele está exercendo um munus público, está ali representando o Estado, e aí o Estado, posteriormente, vai e entra com ação regressiva, uma ação contra ele. Mas obrigado aí pelas intervenções da Leidiane e do Hugo também, em relação a esses pontos. Então, este foi um breve apanhado em relação a causas de violência e criminalidade. Você deve ter pontuado aí alguma que eu nem trouxe aqui, mas vejam que são muitas. E uma só sendo resolvida não traz, por consequência, solução. Então, tem que ser resolvido todo o sistema. E muitas vezes é uma questão de cultura. Cultura nossa mesmo. Nossa, enquanto cidadãos, a população. A nossa cultura, ela tem que ser mudada em várias frentes, em muita coisa. Bandido bom é bandido morto. Vai dar estrutura para esses indivíduos que estão aí presos? Por que eles não foram trabalhar? Se eles estão aí, é porque eles merecem. E quanto pior, melhor. Então, você já deve ter ouvido diversas vezes isso.
Ah, a polícia tem que matar. Então, enquanto a nossa cultura ainda estiver arraigada nessa natureza perversa de quanto pior para a marginalidade, melhor, e não ter o braço do Estado para trazer a ressocialização, a reestruturação do indivíduo, nós vamos continuar nesse caos, nessa sensação perversa de insegurança pública. Com tudo isso, eu trouxe aí para você causas de violência e criminalidade, estabelecendo aí o direito penal. Qual a importância do direito penal? Por que é importante ter um direito penal? Imagine se não tivesse lei nenhuma, lei penal nenhuma, nenhum crime. As pessoas iam sair agora se matando, esculhambando uns aos outros, ameaçando, agredindo, danificando. Ia ser um caos total. Vamos aqui. A vida em sociedade pressupõe a imposição de normas ou regras que permitam ou proíbam a realização de determinadas condutas. O conjunto dessas normas ou regras de convivência denomina-se ordem social. Todavia, a ordem social não assegura, por si só, a convivência entre pessoas. Ela necessita ser completada e reforçada pelos ordenamentos emanados do Estado. No coração desse cenário, o direito penal irá dispor de um conjunto de normas contendo proibições a determinadas ações ou omissões, sob a ameaça de pena, garantindo a inviolabilidade da ordem jurídica como um todo. O direito penal, no entanto, não se encerra em um compilado de dispositivos. Ele encontra base em sólidos princípios que devem ser entendidos e observados para que sua correta aplicação possa acontecer. O direito penal é o ramo de direito público. O ramo de direito público não é um ramo de direito privado. As pessoas não podem exercer ius puniendi, direito de punir, não. Só quem exerce o ius puniendi, o direito de punir, é o Estado. Por isso é chamado de direito público. Nós, cidadãos, hipoteticamente, nós estamos dando a nossa carga de individualidade ao Estado. O Estado é que vai decidir as regras, vai dizer como as regras de convivência, como será punido o indivíduo que descumpriu o ordenamento jurídico, que cometeu um crime. E só ele poderá vir a punir essa pessoa. Então, o direito penal é o ramo de direito público que define as infrações penais, estabelecendo as penas e as medidas de segurança. As penas possíveis de serem aplicadas são privação de liberdade, multa e penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito, que são elas limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Essas são alguns exemplos de penas restritivas de direito. Então, o Estado tem esse poder de impor pena ao imputável. Imputável é aquele que tem discernimento, que tem capacidade de entender, de compreender o caráter ilícito do fato que praticou. Aos inimputáveis são aqueles que não têm discernimento, não têm capacidade de entender. É o sujeito que matou a própria mãe com 50 facadas, pensando o quê? Que era o demônio, que era o diabo vindo pegar ele. Mas era o quê? Era a mãe dele, a única pessoa que ainda aguentava esse maluco, esse doido. E ele fez isso por quê? Porque não tinha discernimento. E aí, vai ser punido? Como? Você vai punir uma pessoa que não está entendendo por que está sendo punido. Você já puniu alguém que a pessoa não entendeu por que está sendo punido? Não adianta. Você não pode punir alguém que não vai entender. E essa pessoa não vai entender. Por quê? Porque é doido.
Aos doidos, aos doentes mentais, esses que são considerados inimputáveis, que não tinham discernimentos, o Estado, ele impõe medida de segurança, que é uma medida de proteção, de acolhimento, para ele ser tratado, ter acompanhamento médico, receber remédios para controlar a pessoa. E aí fica internado lá em manicômio judiciário. A finalidade do direito penal é a tutela jurídica, proteção jurídica dos bens jurídicos mais importantes do meio social, tais como a vida, a liberdade, a propriedade, a dignidade sexual. O único ramo do direito que tem esse poder de impor sanção, de descrever conduta e impor sanção, é o direito penal. Não tem direito civil, administrativo nenhum. O único que pode impor sanção, de dar privação de liberdade ao indivíduo, é o direito penal. É exclusivo ao direito penal. O direito penal vai proteger os bens mais necessários, vai garantir esse direito. O direito que você tem ao seu patrimônio, à sua liberdade sexual, ao direito do autor, ao direito ambiental, a todos os direitos que são possíveis de serem protegidos. Vai estar lá o quê? O direito penal. Quando outros ramos do direito forem suficientes para resolver, não precisa de direito penal. Direito penal é só em última ratio, na última situação. Se tiver outros ramos, pronto, está resolvido. Por isso é que não tem crime para estacionamento proibido, crime porque você colocou o carro na vaga do idoso, na vaga do deficiente, porque você passou o sinal vermelho. Para isso, tem o direito administrativo. Lá o Detran mandando você pagar multa. Uma multa administrativa, que o máximo que vai acontecer é você não conseguir renovar sua habilitação. Está lá um débito tributário, um débito fiscal. Ah, tem lá o dano, uma batida de trânsito, que não restou ninguém lesionado. Ah, a pessoa não quis danificar seu carro, então ali tem o quê? Questão cível. Meramente cível. Quando você coloca o seu carro numa oficina, e aí, aliás, você comprou um carro, e aí, com uma semana, fundiu o motor. E aí você leva para onde? Leva para a oficina. Aí você chega lá, ó, esse motor aqui tá batido. Não, mas eu comprei há uma semana esse carro na revenda. Aí você vai lá no revendedor, aí o revendedor, eu não sabia, não entendo de mecânica, eu trouxe esse carro, lhe vendi, sem saber que o motor estava batido. O que é isso? É uma questão comercial, uma questão entre as partes, né, que deve ser solucionada. Mas, e o crime está com o autor, o crime não está com a vítima. Você tem um fato e o crime está com o autor, porque ele que pensa, ele que sabe o que ele está fazendo. Imagine que essa mesma venda decorreu da seguinte forma: o vendedor sabia que o motor ia fundir, ele te levou a prejuízo, te enganando, e aí você está diante de quê? De um estelionatário. Professor, mas como é que prova? Prova é no processo penal. A gente vai ter que escutar testemunhas, os mecânicos, o proprietário anterior, como esse carro chegou lá, aí a polícia vai ter que dar um jeito de provar que o que aconteceu ali foi, na verdade, um crime, um estelionato, e não uma desavença comercial. Professor, isso a gente vê como? Vê aqui no direito penal e no processo penal. Porque você pode estar perguntando, não, mas isso é muito difícil de provar. Bom, você não provar o crime não deixa de ser crime. Quantos crimes já aconteceram contigo e o autor nunca foi descoberto? Nunca foi desvendado? Nunca houve o processo criminal e a pessoa, ao fim, tenha sido julgada e condenada?
Quantos homicídios lá no Bom Jardim ocorreram esse final de semana e o autor não foi descoberto e nem vai ser? Mas teve lá a vítima que morreu a bala. Deixou de ser crime? Não. Foi crime, foi um homicídio. 10 homicídios lá. E os autores não estão identificados. Não deixa de ser crime. Uma coisa é haver prova, você fazer com que haja prova do fato e, ao final, você conseguir que o indivíduo seja punido. E a outra é esse fato ter acontecido. Se ele aconteceu, houve o crime. E isso é o que importa para nós. Aqui o quê? Em penal 1. Professor, mas eu estou achando estranho. E como é que eu vou saber? Bom, se eu estou contando um caso, eu vou limitar esse caso. Eu vou te dizer o que aconteceu. E ponto. Aí você não pode ir nem para mais, nem para menos. Se o elaborador de uma questão, de um concurso, está descrevendo ali o que aconteceu, ele vai limitar. E aí você vai ter a intenção do autor do crime lá descrito. E aí você não pode ir nem além, nem a quem. Quando é você que está dando um exemplo e dizendo, aconteceu assim, assado. Pronto, aconteceu assim. Aí a gente vai dar um desfecho, dizer qual é o crime. Não, professor, mas mudou agora. Aí mudou porque você está mudando, mas o fato é aquilo. Eu matei uma pessoa e ninguém viu. Fugi. Eu deveria, é um dever ser, a possibilidade de punição, é um dever ser. Eu deveria ser punido, mas não vou ser porque a polícia não vai descobrir que fui eu. Não deixou de ser crime do artigo 121 do Código Penal. Apesar de não haver o processo criminal, não haver a sentença condenatória, o sujeito não cumprir a pena. Por quê? Porque o Estado não conseguiu, não foi eficiente. Então, uma coisa é o processo e outra coisa é o crime. Haver o crime, basta haver, no conceito analítico que nós vamos ver lá na frente, haver um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, haver uma conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, ter a tipicidade, haver a descrição desse fato no ordenamento jurídico penal. E não está em nenhuma das causas que possam excluir a ilicitude. Ou seja, eu não agi em legítima defesa, não foi em estado de necessidade, não foi no exercício regular de um direito, nem no estrito cumprimento de um dever legal. Bem como não há nenhuma causa que vai excluir a minha culpabilidade. Eu não sou inimputável. Então, eu devo responder pelo crime, porque eu pratiquei um crime. E todos esses conceitos nós vamos ver durante esse semestre. Eu quero lhe alertar agora a uma conceituação que a doutrina traz em relação ao direito penal. Alguns falam direito penal e outros falam em direito criminal. Qual a importância disso? Zero. Não tem importância nenhuma. Mas a doutrina vem e traz essa terminologia que acaba sendo... São sinônimos. Direito criminal ou direito penal, se você pronunciar, todos vão entender que você está falando de direito penal. Em algumas situações, porque o direito penal está mais ligado na consequência, que é a pena. O direito criminal está mais ligado à causa, que é o crime. Então, essa nomenclatura é indiferente. Você vê advogado criminalista, os juízes criminais, fórum criminal, as varas criminais. Entretanto, usualmente, o que mais é trazido é a matéria de direito penal. Curso de direito penal. Doutrina de direito penal. Então, você vê aí na doutrina essa terminologia havendo a sua distinção. Funções do direito penal. Para que serve? Para coibir a prática de atos ilícitos,
serve como uma forma de controle social, é uma garantia que o cidadão tem contra o arbítrio do Estado. Se eu vou cometer um crime, é porque eu decidi. Eu decido cometer um crime. Ninguém me força a cometer um crime. O crime é meu. É como se eu pudesse abrir o Código Penal, ler o dispositivo penal, o crime, ver a consequência, que é a pena. Deixa eu ver, esse crime aqui é um crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, lá do artigo 155. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos? Tranquilo demais. Isso aí eu aguento. Eu aguento passar 1 ano na prisão, 4 anos na prisão. Então eu vou cometer o crime. Então é uma decisão minha. Não, qual é a pena? A pena é de morte. Não, vou nada. Depois eu sou pego, não quero morrer. Não vou morrer. A pena é perpétua. Não, quero. Não, isso eu não quero. Esse daí eu não vou fazer. É uma decisão minha. Eu decido cometer o crime. O crime é meu, é do autor. Então, o direito penal ele acaba sendo uma garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado. De eu pegar e dizer, olha, quando eu pratiquei o fato, estava lá descrito o que era a conduta e o quanto de pena. Então, eu só posso ser punido por isso daqui. Não pode o Estado depois vir e alterar o jogo. Não, agora a pena é de 10 anos. Não, não pode. O direito penal vai coibir a prática de atos ilícitos, fazendo com que as pessoas elas decidam não praticar o crime porque sabem que a pessoa vai ser punida, e serve também como uma garantia de proteção do cidadão contra esse arbítrio do Estado, para haver esse controle social. Proteção dos bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, avalia critérios políticos, pois há uma evolução social. Somente os bens mais importantes são selecionados. As bases do direito penal devem ser calcadas no respeito à dignidade da pessoa humana, à promoção dos valores constitucionais e à proteção subsidiária de bens jurídicos. Então, o Estado ele tem que proteger o que é mais importante para a gente. E tem que ser verificada a evolução da sociedade. O que era punido em 1940? Quando entrou em vigência o nosso Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940. Quais os valores daquela época? Quais os valores de hoje em dia? Tudo mudou. É uma transformação social. O respeito à dignidade da pessoa humana, a liberdade sexual, a liberdade no seu ir e vir, das suas convicções políticas. Tudo isso o quê? Tem que ser respeitado. O Estado, ele somente deve vir a punir aquilo que for mais perverso, mais severo, mais pernicioso à sociedade. Condutas que não trazem afetação nenhuma à sociedade, às pessoas, que são condutas absolutamente que importam apenas a moral, a ética das pessoas, não deve estar abarcada pelo direito penal. O direito penal não está para isso. Professor, não, mas o padre lá da minha igreja, ele vai excomungar. Ele vai excomungar se a mulher ela decidir abortar. O padre vai excomungar se a homossexualidade. O padre... Não quero saber de padre. Direito penal não quer saber de padre, não quer saber de religião, não quer saber de moral, de ética de ninguém. O direito penal ele vai se preocupar apenas, única e exclusivamente, com o que realmente a sociedade importe a ela, que não esteja causando dano. E vai, através do direito penal, proteger. A questão aqui são bens. Vamos proteger o patrimônio das pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos trazer aqui no Código Penal um tipo penal, um dispositivo que diga que furtar é crime. Descreve aí o furto. Roubar.
é crime também. Praticar o estelionato é crime também. Apropriação de coisa alheia é crime também. Então, a gente vai descrever aqui condutas para proteger o patrimônio das pessoas. Não está trazendo direito penal para tudo. Ou então, para o que o governante atual pense que é importante, para estar incriminando condutas que não importam à sociedade, que cada um cuide da sua vida. E que você tenha respeito para o outro, para o próximo. E o Estado é que tem que fazer com que as pessoas respeitem as outras, já que elas não estão conseguindo fazer isso, para impor condutas que tragam proteção a elas, aos direitos individuais. Para proteger a pessoa do racismo, para proteger a pessoa da homofobia, que isso importa. Em 1940, você já imaginou qual era o pensamento do legislador sobre o direito ambiental? Zero. Zero. Nós tivemos recentemente uma mudança na lei ambiental para proteção dos animais, recentemente, vou trazer aqui depois para vocês, mas demonstrando para você a evolução social, como a sociedade vai evoluindo. Coisas que não eram importantes e passam a ser. Por quê? Porque a sociedade está em constante transformação e o nosso legislador, que são os nossos deputados federais, nossos congressistas, nossos senadores, eles devem ouvir os reclames da população para saber o que é importante. E tirar do ordenamento jurídico o que não serve. Tira do ordenamento o que não serve e coloca o que for lacuna, que não existir. Lei Maria da Penha, proteção às mulheres, vítimas constantes do machismo, de um autoritarismo, uma cultura totalmente absurda que o Brasil desenvolveu aí nos últimos séculos. Foi preciso o quê? Uma lei para proteção das mulheres. Homem pego com tornozeleira eletrônica falsa e disse que atraía mulheres. Precisa de direito penal para isso? Olha o mundo que nós estamos, a sociedade, como os valores eles acabam sendo alterados. E o Estado, ele acaba entrando demais na vida da gente. Você pode fazer tudo? Poxa, professor, não posso botar um som alto, aí meu vizinho liga para a polícia. Não posso beber e pegar meu carro. Não posso xingar ninguém, não tá tudo muito chato, o Estado está invadindo demais, não posso dar uma palmada no meu filho, o Estado está invadindo demais a minha esfera minha esfera individual. Quanto mais leis penais nós temos, mais o Estado está entrando na nossa sociedade, na vida da gente. Quanto menos leis penais, menos o Estado vem e interfere na vida do cidadão. Eu quero agradecer imensamente a presença e a companhia de cada um, e na próxima aula de quarta-feira estaremos juntos novamente. Um prazer enorme acolher vocês e me sentir absolutamente acolhido por toda a interação, por todo o diálogo e as perguntas que foram feitas.